Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a realização do Evangelho do Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado irmão e mestre, a Maria e suas legiões, para que possamos ter um bom entendimento das palavras do Evangelho e que possamos aplicá-las no nosso dia a dia. Do capítulo 27, pedis e obtereis da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mau pensamento. É neste sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Ver também o céu e o inferno, segunda parte, os exemplos. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas, ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhe pôr termo. Perguntamos se, nesta hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos reprobos? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando menos não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhes os grilhões, para aliviá-lo do peso destes, sendo alguém atacado do mal, incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que entre os reprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E disse, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado, este ente lhe recusaríeis um copo de água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não farias por ele o que farias por um galé? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isto cristão não seria. Uma crença que petrifica a oração é incomparável com a crença em que Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunde o bem e o mal. Ora, negar este caso é a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem estes, não pode mudar as suas decisões a pedido de criaturas e não ser assim, careceria de estabilidade o mundo,
O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se a adorá-lo. Há neste modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei, no que concerne à penalidade futura. Esta lei revelam-na hoje os espíritas do Senhor. Quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. É-lhe inútil todo o desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará, uma vez expiando este tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que seja, duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração da lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e a retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação do mal. Seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado, é necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim constantemente o arbítrio da sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal é a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhes inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, pelos nossos conselhos lhe damos a luz de que carece. Em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, de amor e de caridade, execução que, deste modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos com isto uma prova de caridade. Veja o Céu e o Inferno, primeira parte, dos capítulos 4, 7 e 8. Bom, meus irmãos, eu acho que ficou extremamente clara, né, que como nós oramos para nós mesmos, para pedir para Deus coragem, para pedir força, para pedir para sermos melhores a cada dia, nós também temos que orar pelos desencarnados, nossos entes queridos, e pelos espíritos sofredores também, né? Pelas pessoas que nos
queriam bem e pelas pessoas que não gostavam de nós. Por exemplo, os nossos inimigos das outras encarnações que a gente não lembra, que nós não temos o conhecimento do que fizemos, aí nós pedimos perdão. Pelos nossos entes queridos é fácil, nós os amamos. Quando encarnados e desencarnados, nós também continuamos a amá-los. Então, a gente pede para que eles tenham o esclarecimento do que está acontecendo, para que eles possam seguir em frente na caminhada, né? Que eles se adaptem à nova jornada. E assim vai, porque aqui, neste capítulo, nós vimos o quanto é importante orar, né? Vimos aqui também que tem algumas religiões que dizem que não, que vamos entregar, né, os mortos aos mortos, mas que tem pessoas que não gostam nem de lembrar, mas não é a nossa religião, não é o que nos diz o nosso conhecimento. A pessoa só não está presente mais no corpo físico, mas ela está numa outra dimensão, ou numa colônia, ou em algum outro lugar, mas ela pode nos ouvir, né? Quando a gente faz uma prece verdadeira do fundo do coração, esse espírito, aonde quer que ele esteja, ele vai ser tocado no coração pela nossa prece, como nós vimos lá no filme do Nosso Lar, né? Tão importante quando as pessoas eles iam lá ver quem rezou por eles, quem fez uma prece, quem fez uma oração, né, pedindo auxílio, que eles fossem auxiliados, socorridos e amparados e que estivessem bem. Então, meus irmãos, sendo assim, vamos dar continuidade, vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria, a todos os espíritos de luz que nos auxiliam, que estão presentes na nossa jornada, na nossa caminhada, nos auxiliando, nos intuindo, e pedir pela fluidificação das águas que estão nos nossos lares, que coloquem os medicamentos necessários para o nosso corpo físico e espiritual. Pedimos por acréscimo de bondade por todo o planeta Terra, por todos os mundos habitados. Pedimos em especial pelas pessoas que estão com Covid, nos hospitais, nas suas casas. Pedimos também por essas enxurradas, por essas enchentes, que tem cidades que estão passando por isso, que possam ser socorridos e amparados. Pedimos também aqui pelo Alegrete, por essas queimadas que aconteceram, pelas pessoas que perderam, né, que o seu campo foi devastado. Pedimos chuva necessária, tão necessária, em todos os lugares que precisam de chuva. E pedimos também por todos os órfãos, aonde estiverem, por todos os idosos nos asilos, nas suas casas. Pedimos por todos os hospitais, por todas as pessoas que trabalham da área de saúde. E pedimos assim paz, pedimos tranquilidade, pedimos principalmente equilíbrio, pedimos fé, força, coragem, para nós continuarmos na nossa caminhada terrena, evoluindo, nos espiritualizando, sendo melhores a cada dia que passa. Então, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, amado irmão e mestre, da Maria, de todos os espíritos de luz que nos auxiliam, que estão conosco, sempre presente na nossa caminhada, agradecemos por mais este Evangelho. Gratidão.
Uma boa noite a todos e que fiquem na paz de Jesus, o nosso Mestre, e que assim seja.